A paz do Senhor, igreja. Glória a Deus, aleluia. É uma alegria estar aqui. O Senhor é bom demais, não é? Glória a Deus, aleluia. O Senhor já se faz presente. E eu já me sinto um pouco mais tranquila, porque desde o começo do culto o Senhor já está falando, o Senhor já está confirmando, o Senhor já está operando neste lugar. Vamos orar mais uma vez juntamente comigo. Aleluia. Senhor, eu te agradeço, Pai, pela oportunidade de estar aqui, Jesus. Eu sei, Senhor, que não sou merecedora, que não sou ninguém, meu Pai. Mas eu te peço, Senhor, estabelece a tua presença neste lugar. Espírito Santo de Deus, que seja o Senhor, o grande ministro nessa noite. Que o Senhor venha falar aquilo que nós necessitamos ouvir, Pai. Continua falando, Senhor, neste altar. Continua, Senhor, fluindo neste altar, meu Pai. Que eu venha diminuir para que o Senhor cresça, para que o seu nome seja exaltado, para que o seu nome seja engrandecido neste lugar. Pai, eu estou aqui porque eu te amo, porque eu te quero, porque eu preciso do Senhor, Pai. Ah, Jesus, ainda que com dificuldade, às vezes com um pouco de medo, mas confio plenamente no Senhor. E essa nessa noite é a minha forma de te adorar. Essa nessa noite é a minha forma de te engrandecer. Essa nessa noite é a minha forma de te agradecer por quem tu és, Jesus. Aleluia. Pode se assentar nessa noite. Aleluia. Quando o pastor falou que eu iria trazer a palavra, na verdade no domingo, acho que fazem 2 domingos, o Senhor trouxe uma palavra ao meu coração falando sobre Neemias. E eu tinha estudado, tinha orado acerca de Neemias durante o dia. E eu senti, o Senhor falou tanto comigo, que eu senti uma vontade enorme de compartilhar isso com a igreja. Eu senti uma vontade muito grande de chegar aqui no domingo e já falar sobre Neemias. Mas o Senhor tinha falado tanto no meu coração, eu já tinha chorado tanto em casa. E eu falei assim, nossa, mas eu já preguei recentemente. O pastor não vai me dar uma oportunidade, então eu preciso compartilhar isso com a igreja. E eu vim aqui e eu ministrei. Mas aí quando eu desci do altar, parecia que eu não tinha conseguido falar tudo aquilo que o Senhor tinha colocado no meu coração. Sabe quando você desce com aquela sensação, eu acho que eu não consegui passar aquilo que o Senhor falou comigo. E aí eu peguei, sentei ali, fiquei. E aí chegou nos avisos e o pastor falou assim, você vai trazer a palavra. E eu falei, Senhor, agora eu entendi. O Espírito Santo já estava me dando a palavra e eu ainda não tinha entendido o mistério do Senhor. Mãe, eu queria te pedir para a senhora ajudar na intercessão, amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. E aí eu fiquei com aquilo no meu coração. E eu falei, amém, Senhor. Mas mesmo assim continuei orando. E falei, Senhor, é essa a palavra que o Senhor tem para a igreja? E o Senhor confirmou no meu coração. Então eu queria ler com vocês, lá em Neemias, capítulo 2, no verso 1, que diz assim: no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse, por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira e lhe respondi, viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei, que me pedes agora? Então orei ao Deus do céu e disse ao rei, se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Essa noite é noite de encorajamento para o povo de Deus. Quantos precisam aqui ser encorajados para o Senhor? Aleluia. É preciso coragem para viver os propósitos de Deus. É preciso ousadia para
para viver os propósitos de Deus. Só vive os propósitos de Deus aquele que é corajoso. E nessa noite o Senhor quer nos dar essa ousadia e essa coragem, amém? Neemias era um copeiro do rei. Neemias era servo do rei. Neemias era um simples copeiro. E a palavra diz lá no capítulo 1, no verso 2, que veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Quando veio Ananias, Neemias ele se interessou para saber sobre a situação de Jerusalém. Neemias perguntou: como é que está Jerusalém? Como que está vivendo os judeus que sobreviveram? Como está aquele povo de Judá? Neemias se interessou para saber a situação de Jerusalém. E aí eles responderam: os sobreviventes, aquele povo que está lá, infelizmente está em situação de miséria, está em situação de desprezo, está em situação de pobreza, está uma situação muito difícil. E as muralhas daquela cidade estão derribadas. Em outra versão diz que as muralhas tinham sido destruídas e as portas estavam queimadas. Neemias ficou, quando ele soube dessa notícia, a palavra diz que Neemias sentou, chorou e se lamentou por alguns dias. E ali o Espírito Santo já começou a trabalhar no meu coração, porque Neemias soube da situação daquele povo, e Neemias se importou com a situação daquele povo. Neemias verdadeiramente sentiu a dor daquele povo. Neemias foi empático. O que é ser empático? Você se importar com a dor do outro, você se importar com o que o outro está passando. E a obra de Deus precisa de pessoas assim, pessoas que verdadeiramente se importam com o outro, se importam com a dor do outro e não conseguem se contentar sem agir, sem fazer algo pela vida daquela pessoa, ainda que seja orar e jejuar por ela. Mas a obra de Deus precisa de pessoas empáticas como Neemias. E a palavra diz que depois ele ter sentado, depois ele ter chorado, ele se lamentou por alguns dias, e a palavra de Deus diz que ele orou e jejuou. A palavra de Deus diz que Neemias orou, e na oração dele ele pede perdão pelos pecados dele, mas ele também pede perdão por todos os pecados daquele povo. Pede perdão pelos pecados do povo, pede a misericórdia do Senhor, porque sabia que aquele povo tinha falhado com Deus, e pede a misericórdia. Ele lembra da aliança, ele lembra a Deus da aliança que ele tinha com aquele povo, como se ele dissesse: Deus, eu sei que aquele povo não merece, mas perdoa os pecados dele. E Neemias chorou, orou, jejuou. E eu queria te dizer, porque o Espírito Santo falou muito comigo enquanto eu meditava nessa palavra, que é normal que você chore. É normal que às vezes você sinta tristeza e sinta vontade sim de chorar. Às vezes a sociedade nos impõe que nós não podemos chorar, que nós somos povo de Deus e por isso nós temos que ficar forte, que o pastor não pode chorar porque ele é um homem de Deus, porque as líderes não podem chorar porque são mulheres de Deus, porque os levitas não podem chorar porque são de Deus, e acabam fazendo essa resistência. Queridos, Neemias chorou, Jesus chorou, mas o que acontece é que nós não podemos manter essa situação de choro. É chegado sim, às vezes a gente pode sim chorar, se entristecer, mas é chegado a hora de se posicionar. É chegado aquele momento que a gente precisa se levantar e falar: ei, eu preciso agir, ei, eu preciso fazer algo para mudar essa situação. Se permita às vezes chorar sim quando você estiver triste, mas lembre que tem um momento de cessar o choro e se posicionar e resolver agir, fazer algo pela sua situação. Aleluia. E é por isso que hoje tem tantas pessoas, tantos jovens depressivos, porque guardam um sentimento para dentro de si, mas nas redes sociais, no TikTok, no Instagram, mostra que estão felizes, que estão sorrindo, e por dentro a alma chora. Então se você quiser chorar, chore mesmo. Chore, chore, chore. Mas saiba qual é o momento de você falar: ei, cessou o choro, agora eu preciso fazer algo. Agora é hora de agir. E Neemias, como eu disse, ele era copeiro do rei. E lá no capítulo 2, no verso 1, diz que numa certa feita ele ia servir vinho. Neemias servia vinho para o rei. E vinho na palavra de Deus representa a alegria. Vocês já imaginaram alguém que está angustiado, que está triste, que não está aguentando ver uma situação e ter que servir a alegria? Era isso que Neemias fez. Mas sabe o que a palavra de Deus diz? Que ele nunca
antes estivera triste diante do rei. Então a palavra me dá a liberdade para pensar que Neemias estava triste, mas que ele nunca antes tinha estado triste. Então que ele era um copeiro alegre, que ele era um copeiro feliz, que o semblante dele era de alguém alegre, de alguém feliz, e o Senhor te fez para ser feliz. O Senhor quer que você ande com esse semblante de alegria, porque o dia que você realmente estiver triste, Deus vai levantar alguém para se preocupar com você. Aquele rei só notou que tinha algo de errado com Neemias, porque ele nunca antes estivera triste. Então ele sempre estava alegre, sempre estava feliz. E às vezes nós construímos ao nosso redor uma barreira que afasta as pessoas de nós. Às vezes a gente anda com um semblante tão caído, tão triste, tão desanimado, que nem parece que nós servimos esse Deus tão maravilhoso. Aleluia! O dia que ele estava triste, ele foi notado pelo rei. O dia que ele estava triste, o rei perguntou assim: ei, Neemias, por que você está andando triste? Por que o seu rosto está triste? Se você não está doente, então é alguma tristeza do seu coração. Aleluia. E aquele rei detectou que tinha algo de errado com Neemias. E aqui o primeiro tópico que eu queria falar com vocês: para viver os propósitos de Deus, é preciso ter ousadia e coragem. Ousadia e coragem. Aquele rei perguntou: Neemias, o que está se passando? Por que está triste o teu rosto se você não está doente? Tem que ser tristeza do coração. Então temi. Ele temeu, mas ele respondeu ao rei: como não está triste, rei, se a cidade dos meus pais, onde está o sepulcro dos meus pais, está tudo destruído, a cidade está assolada? Como assim, rei? Como que eu não vou ficar triste diante dessa situação? Aleluia. E aí ele pergunta: mas o que você me pedes agora? E aí Neemias diz: eu quero ir para lá, eu quero voltar para Judá, e eu quero reconstruir, eu quero reedificar aquela cidade. Aí eu te pergunto: Neemias era construtor? Me ajuda, igreja. Neemias era construtor? Não. Neemias era engenheiro? Não. Neemias era o quê? Copeiro. Mas o nosso Deus faz isso. Ele pega copeiro e ele faz virar engenheiro. O nosso Deus enxerga aquilo que eu e você não enxergamos, não imaginamos. Mas é preciso que você acredite. É preciso acreditar. É preciso acreditar no seu potencial. E eu não estou falando de algo humanístico, acreditar em você, nas suas capacidades, no seu conhecimento. Não, eu estou dizendo que Deus já colocou dentro de você tudo aquilo que é necessário para que as promessas dele se cumpram na sua vida. Deus já te formou. Deus, ele te criou. Deus, lá do ventre da sua mãe, ele já te desenhou. Então você acha que Deus iria esquecer de colocar dentro de você algum atributo que fosse necessário para que as promessas dele se cumprissem? Não, queridos, dentro de você já tem tudo que é necessário. Só que Deus, ele não vai fazer aquilo que depende de você fazer. Deus não vai assumir a posição de algo que é para você fazer, para as promessas se cumprirem. É preciso que você acredite. Neemias, ele foi muito ousado. Só para você entender a ousadia de Neemias, eu fiquei pensando, porque eu tinha um ex-chefe, e ele era aquela pessoa muito brava, muito direta, e você tinha medo até de se comunicar com ele. E quando ele ligava, a gente tinha que resumir em poucas palavras o que a gente precisava falar. E jamais a gente já podia falar de alguma condição que a gente estava vivendo, de algo pessoal. A gente atendia o telefone morrendo de medo e falava bem rapidinho tudo o que precisava falar, e só sobre coisas do serviço. Olha a ousadia de Neemias. Ele estava diante do rei, e o rei perguntou: o que você me pede agora? O que você precisa então fazer agora? E aí é onde Neemias responde: então orei ao Deus do céu. Olha que lindo. Quando o rei pergunta: que me pedes agora? Primeiro eu imagino Neemias respirando assim bem rapidinho e olhando para o céu e falando: eu preciso voltar para a cidade de Judá para reedificar aquela cidade. Olha a ousadia de Neemias. Ele teve coragem para falar com o rei e expressar aquilo que ele realmente necessitava. Aleluia. E
quando eu estava lendo aqui, meditando nessa passagem, quando eu li essa parte que o rei fala assim, que me pedes agora? Na hora que eu li isso aqui, que me pedes agora? Eu me lembrei de Jesus perguntando para aquele cego. O pastor até pregou no último culto. Que me pedes agora? Era o mesmo que Jesus falou. O que queres que eu te faça? Aquele cego foi muito intencional com a resposta. Quando Jesus falou, que queres que eu te faça? Ele falou, eu quero ver, que eu veja. E Jesus falou, tá bom, então vai lá e vê. E a tua fé te salvou. E aquele rei estava perguntando, que me pedes agora? É preciso que eu e você seja mais intencional nas nossas petições. É preciso que eu e você saiba exatamente aquilo que pedir para o Senhor. Da mesma maneira que Jesus falava, que me pedes agora? E aquele cego já sabia a resposta. Quando Jesus perguntou, que me pedes, o que queres que eu te faça? E ele falou, que eu veja. E Jesus, ele está o tempo inteiro de braços abertos para mim, para você, dizendo, que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça, filho? O que você precisa? O que você necessita? Jesus está o tempo inteiro de braços abertos, perguntando, o que queres que eu te faça? E às vezes você vem para o culto tão sem intencionalidade, que às vezes você entra aqui sem propósito. Veio aqui só para ouvir a palavra. E saia da sua casa intencionado ao buscar algo da parte do Senhor. Saia da sua casa destinado a buscar o que você precisa da parte do Senhor. Se você precisa de cura, não saia daqui sem a sua cura. Se você precisa de um milagre, não saia daqui sem o seu milagre. Porque no mundo espiritual Jesus está o tempo inteiro, o que queres que eu te faça? E aqui o rei perguntou, que me pedes agora? Neemias só orou para o céu rapidamente e falou, se é do teu agrado, se o Senhor se agrada, se é a mercê do Senhor em tua presença, peço que me envie para ajudar, para eu reedificar. Neemias já tinha a resposta na ponta da língua. É preciso que eu e você saibamos aproveitar as oportunidades. Tem oportunidades que batem na nossa porta e são únicas. Então no mundo espiritual Jesus está, que queres que eu te faça? E aqui no mundo natural, quantas vezes Jesus usa pessoas, Deus envia pessoas, Deus manda empresários, Deus manda o irmãozinho da igreja para perguntar o que você precisa, o que você necessita, o que eu posso fazer por você? E às vezes o seu orgulho, a sua falta de humildade não te faz perceber, não te faz enxergar. E você perde uma grande oportunidade. E às vezes Jesus, ele nos dá uma única oportunidade. Você tem aproveitado as oportunidades que Jesus tem te dado? Você tem sido intencional para viver grandes propósitos do Senhor? É preciso que nós oremos, assim como Neemias fez. É preciso que nós tenhamos coragem e ousadia. Ele diante do rei teve ousadia para dizer o que ele realmente estava sentindo, que ele estava triste. Ele foi intencional. Quando falou, que queres, o que você precisa? Assim como aquele cego diante de Jesus, é preciso que você seja intencional, que você venha para a casa do Senhor com a intenção certa, com o foco certo, em busca do seu milagre. Não venha para a casa do Senhor não perdido, sem intenção, sem saber o que fazer. Não venha com propósito. Senhor, eu preciso do meu milagre e eu vou buscar o meu milagre. Senhor, eu preciso da minha cura e eu vou buscar a minha cura. Aleluia, seja intencional. Aleluia. E pensando só para vocês não esquecerem mais de uma maneira de vocês serem intencional, para isso ficar memorizado no coração de vocês. É igual quando o marido pergunta assim, né, para a esposa no aniversário, o que você quer de presente? Se o meu marido não quer me dar o presente, ele nem pergunta. Porque se ele me perguntar o que você quer de presente, eu vou falar a cor, o tamanho, o modelo e aonde ele vai achar. Agora, se ele me fala, o que você quer de presente? Eu viro para ele e falo assim, não precisa de nada não. Ele realmente vai virar as costas e não vai me dar nada, né, Carlos? E se ainda alguém perguntar, ele vai falar, você falou que não precisava. Então seja intencional, fale para o Senhor o que você necessita. Ele está de braços abertos te esperando o seu clamor. Aleluia.
E para você também alcançar os propósitos de Deus na sua vida, é preciso que você se prepare. Para que quando chegue a oportunidade, para que quando você saiba, para que quando chegue a oportunidade na sua vida, quando bata a porta, você esteja preparado. É preciso que você se prepare. Aqui o rei, ele falou para Neemias: tá bem, então você vai, eu vou te enviar para ajudar, para você reedificar aquela cidade. Aí imagino Neemias dizendo assim: mas só mais um pouquinho, espera só um pouquinho, já que o Senhor está falando que eu preciso te pedir mais uma coisa. Eu preciso que o Senhor me escreva uma carta, como se fosse um passaporte, para que eu passe pelos governadores. Porque se eu não tiver essa carta, eu vou ser barrado. Olha a estratégia de Neemias. Ele já tinha recebido de Deus a oportunidade de ir para ajudar a reedificar a cidade. E ele falou: rei, já que você está me deixando, eu preciso de uma carta, senão eu vou ser barrado diante dos governadores. E eu também preciso de outra carta. Eu preciso que o Senhor mande uma carta destinada a Asaf, que ele era o guarda da parte dali da floresta, da mata. Eu preciso que você envie uma carta para ele, dizendo que eu preciso de material, que eu preciso de madeira. Eu preciso de material porque eu vou ficar alojado lá. Eu tenho que reconstruir os muros, eu preciso reconstruir as portas e eu preciso de material. Olha a esperteza de Neemias. Ele foi ajudar totalmente preparado. E quando a oportunidade aparecer na sua porta, você precisa estar preparado. E não esperar que a oportunidade chegue e você fala: eu devia ter estudado. Eu devia ter feito antes. Eu devia ter orado antes. Eu fui totalmente pega desprevenida. O Senhor está te alertando, está te encorajando que oportunidades vão aparecer e você precisa estar preparado. Amém? Glória a Deus, aleluia. E olha que Neemias, além de ser tão perspicaz, tão esperto, tão preparado, ele ainda deu um tapinha aqui em mim quando eu estava lendo. Olha o que ele falou: e o rei me deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Ele pediu tudo isso e ele ainda escreve: e o rei me deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Simples assim. E a boa mão do nosso Deus é comigo e com você. Você precisa acreditar que a boa mão do Senhor está estendida sobre você. Eu creio tanto nessa boa mão do Senhor, queridos. Eu não tive a oportunidade de compartilhar, que é uma história muito grande, mas você precisa crer que a boa mão do Senhor é com você. Que o Senhor, Ele jamais te deixa só. Que o Senhor jamais te desampara. Que o Senhor enxerga quem você é antes mesmo que você saiba. Lá em Jeremias, o Senhor já falava que via ele como profeta antes mesmo dele ser gerado. Ele já era profeta. Davi, o Senhor escolheu Davi, que era o menor, que era o mais simples, o mais feinho, e tornou dele rei. O que você acha que o Senhor não pode fazer na sua vida? Aleluia. A boa mão do Senhor, ela é conosco. E eu queria que o Gui colocasse para mim uma imagem. A boa mão do Senhor, ela é conosco, mesmo antes da gente imaginar. E eu gosto muito do olhar das crianças sobre as situações, porque as crianças imaginam coisas antes da gente imaginar. Esse daí é um desenho do Enzo, do meu sobrinho, e eu só estudava. Eu ainda não sabia o que eu iria ser, como que seria a minha vida. Eu estava estudando para ser professora de matemática. E há 3 anos atrás, eu estava começando a estudar. E ele fez esse desenho. Eu estava me vendo apenas como uma estudante. E ele já estava me vendo como a professora de matemática. Como a minha professora. E o olhar das crianças sobre as situações é muito lindo. Então nessa noite eu te aconselho, comece a olhar como um olhar de uma criança para as coisas. Eu apenas era uma estudante, eu não me via fazendo o que eu vou fazer, mas para ele eu já era professora. E eu coloquei esse desenho pendurado na parede para que todas as vezes que eu olhasse, eu me lembrasse que havia uma promessa sobre mim. Para que eu me lembrasse que a promessa de Deus já havia sido declarada sobre a minha vida. E quantas promessas são lançadas sobre a sua vida. Quantas promessas você tem sobre a sua vida. O que você está fazendo para que essas promessas aconteçam. E eu fiz toda a minha parte. Passei no processo seletivo.
estava aguardando para ser chamada. Fiquei tanto tempo porque eu fiz minha parte, eu estudei, me preparei. Estava tudo parecendo que, né? E aí eu fui convocada. Levei meus documentos, fiz essa alegria, igual o irmão Cláudio, glória a Deus, chorei, me alegrei. E aí eu pedi demissão do meu serviço, fiz um acordo, pedi para sair. E adivinha o que aconteceu? Eu já tinha levado todo o documento, tudo certinho. A contratação foi interrompida. Então, de alguém que estava feliz, que tinha passado num processo seletivo, tinha virado uma desempregada. E eu não gostava em nenhum momento, eu usei essa palavra, não gostava de usar e não deixava nem pronunciar essa palavra na minha casa. Porque eu sabia que a boa mão de Deus era comigo. Eu sempre soube que a mão dele estava estendida sobre a minha vida. E até o próprio Enzo falava, tia, você está de férias, né? Falei, isso filho, eu estou de férias. Porque ali eu tinha duas opções. Ou eu ficava desesperada com o que tinha acontecido. Ou eu descansava no meu Deus. Ou eu ficava nervosa. Ou eu andava sobre as águas. E eu escolhi andar sobre as águas. E crendo que o meu Deus ia operar. E eu simplesmente descansei. E aí hoje eu ia trazer a palavra. E desde a semana passada eu falei assim, Senhor, eu não quero colocar o Senhor na parede, porque eu sei que o Senhor é soberano e eu não sou ninguém para isso. Eu não quero, Senhor, falar para que o Senhor faça algo que eu já sei que é o Senhor que vai fazer, que é no seu tempo. Mas se o Senhor quisesse me dar uma notícia boa, como eu ia ficar feliz, Jesus. Como eu ia ficar tranquila. Porque tudo que eu falar naquele altar é verdade. E é verdade não só pelo que o Senhor faz, mas por quem o Senhor é. Por tudo que o Senhor já fez. Porque o Senhor já morreu numa cruz por mim. Mas eu ia ficar muito feliz se até o dia dessa palavra o Senhor mudasse a minha situação. E ontem eu estava sentadinha estudando a palavra. Eu já recebi uma ligação que foi dado continuidade, já foi marcado o dia da atribuição e logo eu já estarei começando para a glória de Deus. E é sempre assim, queridos, nós temos duas alternativas, ou nós confiamos no nosso Deus, ou nós andamos desesperados e aflitos. Eu escolhi andar sobre as águas e não tem para Deus, e se, mas e se para Deus não tem, e se Ele faz, porque Ele é Deus. E eu e você precisamos ter fé para andar nesse sobrenatural. Eu ouvi palavras que queriam me deixar para baixo, me deixar preocupada, mas não, Deus vê tão além que Ele me deu esses 2 meses e pouquinho de descanso, porque Ele é Deus, porque Ele é bom, e nem eu sabia que eu precisava tanto desse descanso. Então Deus é fiel. E ali Neemias foi preparado. E além de ter pedido essas cartas, a palavra diz que quando Neemias chegou lá, durante a noite, ele subiu e ele queria observar. Ele foi sozinho, sem que ninguém soubesse. A palavra diz que ele saiu durante a noite, sem que ninguém soubesse os planos que Deus tinha colocado no coração dele. E ele subiu para poder observar aquelas muralhas, para poder observar aqueles montes. Então ali como líder, eu vi que Neemias já estava armando a estratégia para a reconstrução do muro. Mas como homem de Deus, eu vejo que Neemias já estava orando, já estava consagrando, já estava declarando vitória sobre a construção daquele monte. Então parte do preparo envolve que você ore, que você consagre, que você entregue tudo quanto você for fazer. Amém? Aleluia. E pensando em Neemias, na preparação para ele começar a edificar esses muros, eu me lembrei de um professor que eu tinha que muito me inspirou. Ele era cristão. E toda vez que ele ia entrar na sala de aula, ele parava assim na portinha da sala de aula e ficava. Aos nossos olhos humanos, eu sempre achei que ele estava esperando a sala fazer silêncio, ficar todo mundo quieto, né? Mas depois de muitos anos, ele veio me contar que ele sempre ficava ali paradinho na porta da sala de aula, porque ele estava consagrando aqueles alunos, porque ele estava observando, ele estava se preparando. Antes de entrar na sala, ele já estava entregando aqueles alunos na mão do Senhor. Então, assim como Neemias, eu me lembrei dele, que ele saiu à noite
noite, não contou para ninguém aquilo que Deus tinha colocado no coração dele. Mas ele se preparou. Ele foi lá, observou como estava a situação das muralhas. E ele orou. E ele consagrou ao Senhor. Amém? E o nosso Deus, ele é fiel. E essa fidelidade do Senhor, quando ele diz que ele tem um propósito na sua vida, queridos, faça toda a sua parte para que se cumpra. Faça tudo que depende de você para que essa promessa se cumpra na sua vida. E fazendo tudo isso, você se preparando. Não ache que você está isento das ações do inimigo, não. Às vezes a gente acha que por a gente fazer tudo certinho, da gente fazer a nossa parte, da gente orar, da gente colocar a mão na arada, da gente se preparar, a gente acha que a gente está livre das ações do inimigo. Eu não quero aqui evidenciar o inimigo, porque o inimigo ele se levanta sim. Existem guerras espirituais sim. Existem batalhas espirituais sim. O nosso inimigo não está de brincadeira, ele está ao nosso derredor. Mas as batalhas espirituais, a gente ora, a gente jejua e a gente ganha. Ponto, porque o nosso Deus está conosco. Então aqui o inimigo, eu vou só apresentar para que você tenha conhecimento de quem você está lidando, com quem você está lidando. Mas você não pode ter medo, porque o inimigo a gente vence orando, jejuando e ponto final, porque o nosso Deus é conosco. E eu só vou te mostrar como que o inimigo é esperto, é perspicaz. Aquele muro já estava sendo construído, Neemias estava preparado, estava debaixo da unção, da autoridade, da graça de Deus. Neemias estava fazendo tudo o que dependia dele. E ele começou a incomodar os inimigos. E quando a gente constrói, resolve construir algo, entenda uma coisa, o inimigo ele se levanta, porque você não está construindo algo só na esfera natural. Parecia uma construção só de muros físicos, mas na verdade aquilo seria a renovação da aliança daquele povo de Israel. Aquele povo iria se levantar, haveria ali um grande avivamento. Então tem construções, tem coisas que você faz aqui, que na verdade vão gerar vitórias, na verdade vão gerar edificações no mundo espiritual, vão gerar avivamentos. Tem coisas que você faz dentro da sua casa, que o Senhor pediu para que você faça, e você acha que você está fazendo aqui só numa esfera natural, mas na verdade o céu está se abrindo sobre a sua casa. Às vezes o Senhor fala, vai lá e ora por aquela pessoa dentro do seu lar, vai lá e começa uma construção, começa aquele projeto, começa a estudar para aquilo. O inimigo ele se levanta sim, ele se levanta sim, porque ele sabe os propósitos que Deus tem na minha e na sua vida. E aqui o inimigo, olha a estratégia, olha como Satanás é esperto. Por isso que eu e você temos que estar muito ligado. Ele enviou para Neemias um profeta. Profeta naquela época tinha muita confiança do povo. Profeta de Deus era alguém que o povo confiava. O inimigo ele teve a capacidade de comprar, de subornar os profetas para irem até Neemias e dizer que ele sofreria um ataque. Então ele tinha que correr e se esconder para o templo, senão ele não iria sobreviver. Olha a estratégia, o inimigo fazendo que ia proteger Neemias. Mas Neemias estava debaixo da graça e da unção de Deus. E Neemias falou, peraí, essa mensagem não é de Deus. O meu Deus não iria mandar eu me acovardar e ficar escondidinho no templo, não. O meu Deus não ia mandar eu ir para o templo, me salvar e as outras pessoas que estão me ajudando serem pegas. O meu Deus não ia mandar eu ir para o templo, sendo que eu sei que templo é lugar do sacerdote, então eu estaria pecando. Neemias entendeu, Neemias analisou aquela profecia e falou, não, isso não é de Deus. Só que se eu e você não estamos debaixo da direção, da graça, da unção de Deus, em oração, o inimigo ele nos tapia que a gente nem vê. Usa um profeta para falar coisas que você até vai acreditar, porque tá me protegendo, é para me esconder dentro do templo e ficar quietinho. Olha com quem nós lidamos diariamente. Outra estratégia que o inimigo fez, que eu fiquei assim, falei, meu Deus, eles são espertos mesmo, mas nós somos mais. Ele simplesmente chamou Neemias para descer para a aldeia, como se fosse para ter uma conversa normal, como se fosse para ter algo normal, algo que não era nada de errado. Chamou Neemias para descer para a aldeia. E na verdade eles estavam tramando, armando contra Neemias. E Neemias falou assim, ei, eu não vou descer, eu não posso parar,
Eu estou fazendo uma grande obra de modo que eu não posso descer. Ei, inimigo, estou fazendo uma grande obra de modo que eu não posso parar. Essa tem que ser a minha e a sua resposta para o inimigo. Essa tem que ser a minha e a sua resposta para ele, que você está vivendo, que você está fazendo uma grande obra, por isso que você não pode parar. Entenda que o inimigo às vezes vai se disfarçar de fofoca. Essa descida para eles terem, que parecia inofensiva, às vezes o inimigo se disfarça de uma fofoca e fala: vem aqui, vamos só ter uma conversinha. E aí sabe o que acontece? A sua vida espiritual vai se degredindo, quando você vê, já está destruída. O inimigo às vezes se disfarça de tantas maneiras. Às vezes o inimigo se disfarça de nosso amigo para impedir o que Deus tem para fazer. O inimigo é perspicaz, ele quer que você pare, ele quer que você regrida, ele quer que você saia do caminho, ele quer que você saia da direção, ele quer atrapalhar o plano que Deus tem na sua vida. E Neemias estava tão ligado que ele falou: ei, não posso parar, estou fazendo uma grande obra. Ei, não posso parar. Você não pode parar, você não pode parar o seu chamado, você não pode parar de estar na casa do Senhor, servindo constantemente com alegria. Quando o inimigo tentar te tirar da direção, tentar te tirar do foco: ei, inimigo, eu estou fazendo uma grande obra de modo que eu não posso parar. É como aquele meme que tem no Facebook, que tem estou em obras, Espírito Santo trabalhando. Nós somos obra, nós somos templo do Senhor e Ele está trabalhando em nós constantemente. Então não pare. Não pare. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Queria encerrar nessa noite agradecendo ao Senhor por tudo que Ele tem feito. E só para que você lembre, aleluia, o Senhor quer cumprir muitos propósitos na minha e na sua vida. Não se sinta incapaz, porque tudo que o Senhor quer fazer através de você, através da sua vida, já está dentro de você. O Senhor não esqueceu de colocar nada, o Senhor não esqueceu de colocar um temperinho. Ai, está faltando isso em mim para eu conseguir executar o propósito que Deus tem na minha vida. Não, querido, Deus não se esqueceu de nada. Dentro de você estão todos os atributos necessários para os cumprimentos, para o cumprimento das promessas dele na minha e na sua vida. Seja corajoso, seja ousado. Ore ao Senhor, seja intencional. Se lembre que o Senhor está sempre dizendo: ei, o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Assim como aquele rei: que me pedes agora? Está o Senhor: o que queres que eu te faça? Seja intencional. Aleluia. E não pare, não pare, não pare, porque o inimigo ele vai tentar te atacar, ele vai tentar retardar, atrasar a obra que Deus está cumprindo na sua vida de todas as maneiras. Mas não pare, o Senhor é com você. O Senhor é com você. Acredite, acredite que aquele que Ele é fiel para terminar toda a boa obra que foi iniciada na sua vida. E sabe como terminou essa história? Você que sente de receber uma oração, vem aqui na frente. Você que acha que precisa de mais coragem. E essa coragem que eu estou dizendo não é só de ter uma atitude corajosa, de falar com alguém. Não, é de ter sempre uma vida de constante coragem. Sabe aqueles nordestinos arretados? Eu tenho coragem para trabalhar, eu tenho coragem para fazer isso. O Senhor quer essa coragem para os cumprimentos das promessas na minha e na sua vida. Você que precisa de coragem, de ousadia, de intencionalidade, você que quer essa mudança, vem aqui em nome de Jesus. Aleluia. Eu tenho vivido essa palavra e tudo aquilo que o Senhor tem pedido. Filha, se prepare, se prepare. Eu tenho feito e eu tenho visto a boa mão do Senhor sobre a minha vida. Eu tenho visto essa mão boa. E sabe como terminou essa história? Adivinha, mesmo o inimigo tentando se levantar, o inimigo armando, o inimigo sendo esperto, a obra foi concluída, as muralhas foram construídas e até o inimigo teve que perceber. A palavra diz que eles notaram, que eles perceberam que foi Deus quem concluiu aquela obra.
nosso Deus faz. Aleluia. Feche os seus olhos. Nós vamos estar louvando o Senhor. Eu vou estar intercedendo pela sua vida. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por este momento. Eu te agradeço, Senhor, por cada vida que está aqui neste altar. Pai, eu creio que essa palavra, Senhor, não foi uma palavra vazia. Eu creio que o Senhor nos ensinou nessa noite, porque tem pessoas aqui, como foi dito no início do culto, pessoas que têm propósito, que têm chamado, pessoas que precisam construir algo pela sua família, pela sua casa, pessoas que precisam edificar lares, pessoas que se acham pequenos, mas na verdade são grandes construtores. Nessa noite o Senhor te dá coragem, o Senhor te dá ousadia, o Senhor vai te fazer uma pessoa mais intencionada. E quando você pensar em parar, você vai entender que Deus tem uma grande obra, que você está construindo, que você está fazendo uma grande obra com a força do Espírito Santo, e é por isso que você não pode parar. Senhor, eu te agradeço, Pai, por essas vidas. Eu te agradeço, Pai, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. E eu te peço nessa noite, Pai, que eles se lembrem de Neemias, que não era um engenheiro, que não era um construtor, que era um copeiro, mas o Senhor fez com que ele reedificasse uma cidade, que ele reedificasse muro, que ele construísse muros em 52 dias. Porque esse é o nosso Deus e Ele faz coisas impossíveis, improváveis aos nossos olhos. Eu não sei quais promessas já foram feitas para você. E eu não sei se você tem feito tudo que está ao seu alcance para o cumprimento dessas promessas. Mas eu creio que nessa noite o Senhor está te dando coragem. O Senhor está te dando ousadia. Aleluia, adore o Senhor. Aleluia, vamos adorar agradecendo ao Senhor.